Salve, salve, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Português Fácil. E como sempre você já sabe, todo vídeo aqui é o canal Português Fácil. Tudo que envolve língua portuguesa você vai aprender de um jeito que você fala assim, nossa, finalmente achei um conteúdo que me ensina assim, rápido, fácil e muito dinâmico. Seja bem-vindo então sempre a mais uma aula maravilhosa para você. Sou o professor Thiago Buranello, seja então bem-vindo aqui ao meu canal. E se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você receber uma mensagem toda vez que tiver um vídeo novo e maravilhoso, perfeito, aqui no canal para você. Beleza? Vamos começar então? Vamos lá? Vem comigo, meu amigo, porque hoje nós vamos falar de carta do leitor. Se você precisa escrever uma carta do leitor, vai cair na sua prova, vai cair no seu vestibular, ou se você vai prestar a prova do Enseja, vai fazer um Enem um dia, enfim, não importa, vai cair na interpretação ali um texto de carta do leitor para você entender, para você responder perguntas sobre a estrutura, esse vídeo é para você. Então bora lá, vamos começar. 2, 3 já. Valendo! Galera, então vamos falar de carta do leitor. Bom, do ponto de vista de interpretação, o que você precisa entender? A expressão carta do leitor, ela está relacionada a quê? Ela está relacionada a um gênero textual. Então, quando eu digo carta do leitor, eu estou trabalhando com um gênero textual e não com uma tipologia. Tá? A carta do leitor pertence à tipologia textual, chamada tipologia argumentativa. Então, é um texto argumentativo. Tudo bem? Carta do leitor é um texto argumentativo. Tá, o que mais que você tem que saber, então, sobre essa carta do leitor? Se é um texto argumentativo, é um texto que tem uma linguagem subjetiva. O que é uma linguagem subjetiva? Isso é importante para a sua interpretação. Significa que é um texto que ele busca, ele tem, na verdade, um ponto de vista, uma visão pessoal. Texto objetivo é um texto imparcial. Texto subjetivo, uma linguagem subjetiva, é um texto, então, que vai ter um ponto de vista, uma visão pessoal. Então, a carta do leitor é o ponto de vista de quem? Do leitor, tá? E a função da linguagem que é adotada nesse texto, por exemplo? É adotada a função da linguagem chamada conativa, não é conotativa. É função da linguagem conativa. É quando o texto busca ou tem a intenção de convencer. Então, olha só que interessante, você já aprendeu aqui 4 coisas: gênero textual, tipologia, linguagem subjetiva, função dessa linguagem conativa. Maravilha? Deu para entender? A função conativa ela pode ser chamada também de função apelativa, tá? Então lembra, apelar é convencer, beleza? Então vamos lá, discutir a parte então da estrutura do texto, que vai servir para você interpretar o seu exercício, e também vai ajudar para você que vai fazer uma prova de redação e precisa escrever essa carta do leitor. Bom, vamos lá. Toda carta, inclusive os próximos vídeos do canal, eu vou continuar falando de outros tipos de carta, carta de solicitação, carta de reclamação e por aí vai. As cartas, elas têm uma estrutura fixa, tá? Então, qual é a estrutura fixa? Então, a parte fixa aqui, tá? Quando eu falo de carta, a estrutura fixa é a seguinte, tá? Não, eu até vou pôr diferente, aspecto geral, vou pôr assim, aspectos gerais da carta como um todo, tá? Aspectos gerais, beleza? Então, o que eu tenho de aspectos gerais, galera? Então, toda carta, ela vai ter ali no início um cabeçalho, tá? Então, o que é o cabeçalho? O cabeçalho é o local e a data. Anote aí, então, o cabeçalho é o local e a data. Beleza? Professor, vamos supor, eu moro em Arapongas, vou fazer a prova que é de Maringá, da Universidade Estadual de Maringá. Tá? Então, eu estou prestando ali para a prova de Maringá, mas a aplicação da minha prova acontece também na cidade de Arapongas, onde eu moro. Beleza. E aí, cai uma carta do leitor. Eu coloco Maringá, dia tal, ou eu coloco a cidade que eu estou fazendo a prova, no caso Arapongas, por exemplo. E aí? Você vai colocar sempre o local da instituição. Então, se você está prestando para a instituição, que é a UEM, Universidade Estadual de Maringá, você vai fazer o quê? Você vai colocar no cabeçalho Maringá. E a data do dia que você realmente está fazendo essa prova.
Beleza? Deu para entender? Então você não precisa colocar a cidade que você está naquele momento, você coloca a cidade da instituição. Ah, professor, eu vou perder nota se eu colocar a cidade que eu tô ali mesmo? Cara, não vai. Mas é importante para você manter a neutralidade da correção. Não que o corretor vai falar assim, cara de Araponga tá querendo vir para Maringá roubar vaga, né? Não vai fazer isso. Mas é um jeito de você manter a neutralidade ali dessa correção, o corretor nem vai saber de onde você é, onde você tá e tudo mais. Beleza? Então esse é um conselho, não tem a ver com ganhar ou perder nota, tá? Ganhar nota é colocar o cabeçalho, local e a data, tá? Sempre fazendo completo, sem colocar assim, sei lá, vou falar qualquer data aqui, sem colocar, por exemplo, 20/4 de 2000 e tanto. Não, não é isso. Não é para colocar com barras, é para colocar realmente. Então, por exemplo, eu moro em Londrina, então, Londrina, vírgula, 20, eu coloco o número 20, agora eu escrevo de abril de, aí eu coloco o número do ano, beleza? É dessa forma que você vai ter que fazer. Cabeçalho. Bom, depois você vai para a linha de baixo, então isso aqui, ó, o cabeçalho vai estar na linha 1, ok? Eu não tenho título na carta do leitor, eu vou pôr aqui, ó, na linha 1, né? A não ser que a proposta peça, mas nunca vi. Linha 1, cabeçalho. Depois você vai colocar o que nós chamamos de vocativo. Vocativo. E esse vocativo ele sempre vai ter uma vírgula depois. Então eu coloco lá, caros leitores, tá? Ou prezado fulano de tal. Já eu falo como que você vai achar esse vocativo. Mas ele vai estar sempre, então, na linha número 2, tá? Como que você encontra qual vai ser o seu vocativo? Olhando a proposta. Se a proposta não fala nada, significa que o vocativo você vai colocar caros leitores, por exemplo. Escreva uma carta para ser publicada no jornal de grande circulação da sua cidade. Não é para você inventar um nome para o jornal, só coloca lá caros leitores. Ou se a proposta te der um nome do jornal, imagine que você escreverá uma carta do leitor para ser publicada no jornal X. Você pode colocar caros leitores do jornal X. É isso. Agora, ele falou assim... Imagine que você, após ter lido a carta de Antônio Soares, resolveu escrever uma carta ao jornal em resposta ao leitor. Então você vai escrever uma carta do leitor, mas essa sua carta do leitor, ela está respondendo, ela está dialogando com a carta do Antônio Soares, uma carta que você leu. Então é para você imaginar que você abriu o jornal hoje, leu a carta de Antônio Soares, concordou ou discordou com ele, e aí você vai querer escrever a sua própria carta sobre aquele assunto. Então, você vai colocar, prezado Antônio Soares, após ter lido a sua carta, publicada na última edição do jornal, me chamou a atenção, e aí você vai entrando no assunto. A sua carta é para todo mundo ler, mas ela está dialogando com o Antônio Soares, porque você leu a carta dele e resolveu entrar nesse debate. Beleza? É isso, assim, é dessa forma que você escolhe o seu vocativo. A partir daqui, meus queridos, é a parte mais importante, tá? Caras, como que eu começo, então, esse primeiro parágrafo? No primeiro parágrafo, você deve colocar o seguinte. Você deve colocar o que é que motivou a escrita da sua carta. Isso vai estar muito relacionado na proposta. Então, lembra que eu falei? A proposta colocou, imagine que você leu a carta de Antônio Soares sobre o papel do pai na escolha da profissão dos filhos e deseja escrever sobre esse assunto. Então, a sua carta... ela vai ser sobre a importância dos pais na escolha profissional dos filhos, na hora que vai fazer uma prova de vestibular, por exemplo, tá? Só que a sua carta nasceu porque você leu a carta do Antônio Soares, então você vai começar a sua introdução assim. Colocou lá o vocativo, caro Antônio Soares, prezado Antônio Soares. Após ter lido a sua carta, publicada na última edição do jornal, me chamou a atenção o fato de que os pais... normalmente buscam influenciar os filhos em relação à escolha profissional. Ponto. Aí o que mais tem que fazer na introdução, além de contextualizar, além de mostrar esse assunto? Tem que colocar a sua opinião ali já. No entanto, acredito que, para mim, o mais importante é que os responsáveis sejam ou exerçam o papel de orientadores nesta etapa tão importante da vida dos filhos, por exemplo. Deu para entender? Então, o que eu fiz na introdução? Eu contextualizei o que é que gerou
essa é a escrita da minha carta e ao mesmo tempo eu já mostrei o tema dela e aí encerrei o primeiro parágrafo colocando a minha opinião. Professor, você não usou a primeira pessoa, mas eu posso utilizar a primeira pessoa? Tá? Você pode usar a primeira pessoa sim, tá? Quer dizer, eu nem lembro mais se eu usei a primeira pessoa ou não. Mas enfim, você coloca, acho que eu usei, né? Coloquei, no entanto, volta o vídeo aí e vê. Eu vou dar 2 exemplos. Você pode colocar assim, no entanto, acredito que os pais devem exercer o papel de orientadores. Acredito. Pode usar a primeira pessoa. Ou não quer usar? Coloca, no entanto, é importante destacar que os responsáveis devem ser ou devem exercer o papel apenas de orientadores. Pronto, eu não usei a primeira pessoa. Então, tanto faz, tá? A carta do leitor permite essa flexibilidade. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos lá. Sem problema nenhum usar a primeira pessoa, eu acho até mais legal, fica mais a sua marca ali, tá? Bom, vamos lá. Aí você vem para o segundo parágrafo. O que você vai fazer nesse desenvolvimento? Você vai escolher um argumento, você não tem muito espaço para ficar colocando vários argumentos. Você vai escolher um argumento que defenda a sua ideia. Então, se você terminou a sua tese lá dizendo, aqui na introdução, no entanto, acredito que os pais devem exercer o papel de orientadores nessa etapa tão importante na vida dos filhos, está dizendo que o pai não deve influenciar, o pai deve orientar. Aí você vai vir aqui no desenvolvimento e justificar, vai sustentar. Por que é importante que os pais sejam orientadores? Aí você pode falar, por exemplo, que há muitos profissionais que entram no mercado de trabalho apenas porque a família exigiu, porque a família já tem um negócio, podem se tornar pessoas frustradas, podem não ter um bom desempenho porque não é a carreira que elas realmente almejavam. Você vai sustentar a sua opinião, seja com exemplos, seja com dados, se você souber, tá? Você tem que sustentar isso, beleza? Bom, aí você vai no mesmo parágrafo inserir uma conjunção, no mesmo parágrafo você vai inserir uma conjunção conclusiva, sendo assim, portanto, logo, e aí você vai escrever, presta atenção, o que é que você espera? Como assim, professor? O que é que você espera a partir da sua carta? Você escreveu essa carta lá para o jornal. Você escreveu, agora o que você espera? Sendo assim, espero que mais pais, pode até retomar o vocativo, isso é importante, você escreveu para o Antônio Soares? Soares. Ó, sendo assim, espero que mais pais, Soares, está falando com todo mundo, mas está se dirigindo a Soares, possam orientar os seus filhos em relação à escolha profissional, para que cada vez mais tenhamos profissionais satisfeitos com o seu trabalho, no seu dia a dia, por exemplo. Tá? Uma frasezinha ali, vai dar 2 linhas isso aqui. Não é muito grande. Somente isso. Combinado? Essa é a nossa sequência. Aí você vem para a despedida, que pode ser uma frase ou uma palavra, atenciosamente, cordialmente. Se for algum advérbio, como eu disse, atenciosamente, cordialmente, coloca a vírgula e na outra linha você faz a assinatura se a proposta pedir. Às vezes a proposta fala, assine como leitor, assine como leitora, ou às vezes coloca, assine como Maria, assine como João. Você assina do jeito que estiver lá. Beleza? É isso. E fechou o seu texto, não tem que se preocupar com mais nada, tá? A proporção, como que vai funcionar? Nós vamos trabalhar mais ou menos assim, ó. Proporção. Num texto, por exemplo, que vai até 15 linhas, tá? Você vai trabalhar dessa forma que eu fiz aqui. Você vai trabalhar dessa forma. Inclusive, cabeçalho, vocativo, despedida e assinatura tá contando como linha. Então você vai trabalhar aqui, ó, nessa divisão, 2 parágrafos. Num texto de 17 linhas, você consegue, quem sabe, se você quiser, fazer a conclusão num parágrafo diferente. Tá? Quero fazer segundo parágrafo de desenvolvimento, terceiro parágrafo de conclusão. Tudo bem, pode até ser que você consiga fazer, tá? Mas eu normalmente acabo trabalhando com essa estrutura aqui. Professor, sei lá, fui fazer uma prova e tinha 20 a 25 linhas. Cara, beleza, aí você pode separar essa parte. Pode separar o desenvolvimento da conclusão sem problema algum. Combinado? Deu para entender? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Ó. Vai lá no meu Instagram, @Thiago_Buranello. Começa a seguir lá, dá uma moral, comenta uma foto, fala que acabou de assistir o vídeo, fala qual vídeo. Acabei de assistir o vídeo sobre carta do leitor. E aí vamos trocar uma ideia. Fechou? Beijos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!